Fala galera, beleza? Você está assistindo ao canal 9 volts e hoje, como prometido, vou falar sobre os exercícios com o teorema da máxima transferência de potência, escolhida aí com os 30% dos votos há um mês atrás, beleza? Vamos lá? Bom pessoal, vou começar aqui pelo exercício número 1 da lista, tá? A lista de exercícios está aí no comentário e na descrição do vídeo. E a gente vai falar aqui sobre teorema da máxima transferência de potência, né? Então, vamos lá, vamos ler a questão para a gente entender como é que resolve isso. Uma fonte de tensão possui tensão de 12 volts e resistência interna de 2 ohms. Qual a potência máxima que será entregue à carga e para qual resistência isso ocorrerá? Então, vou fazer aqui o diagrama. Então, imagine aqui que você tem uma fonte de tensão de 12 volts e a resistência interna dela vai ser representada por um resistor em série cujo valor é 2 ohms, beleza? Então, a pergunta dele é basicamente qual é a resistência que eu vou colocar aqui para que nessa resistência, que é a carga, a potência dissipada, né, ou seja, a potência entregue por ela, seja o máximo possível. Beleza? Essa é a questão. E aí, o que é que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Esse teorema da máxima transferência de potência, ele diz duas coisas para a gente. A primeira é que quando você chega no circuito equivalente feito esse, você já conhece esse circuito como sendo um circuito equivalente de Thevenin. Tensão de Thevenin e resistência de Thevenin. É o circuito mais simples que tem, que é uma fonte de tensão em série com um resistor. Para acontecer a potência dissipada máxima num resistor qualquer que você colocar aqui, esse resistor que você vai colocar, ele deve ser igual à resistência interna dessa fonte, ou igual ao resistor equivalente de Thevenin. Então esse RL tem que ser 2 ohms, beleza? Então uma coisa para se gravar é isso aqui, ó. A resistência interna tem que ser igual à resistência externa, beleza? Para calcular a potência dissipada máxima, existe uma formulazinha para isso, tá? O máximo você vai calcular dessa forma aqui, ó. A tensão de Thevenin ao quadrado, que é a tensão dessa fonte interna, dividido por 4 vezes o valor da resistência de Thevenin. Beleza? É isso. Então, o que é que vai acontecer aqui? Fazendo a continha, 2 ao quadrado, dividido por 4 vezes 2. Então, a gente vai ter uma potência máxima de 144 dividido por 8. Então, a gente vai chegar ao valor de 18 watts, beleza? Então, grava aí. Resistência interna igual a resistência externa. E a potência máxima é a tensão da fonte ao quadrado, a tensão do Thevenin ao quadrado, dividido por 4 vezes a resistência interna, né? Que é o R de Thevenin. Legal? Então, vamos lá para a próxima questão. Bom, pessoal, vamos lá. Questão número 2 diz assim, ó. Uma bateria tem tensão de 9 volts e resistência interna de 3 ohms. Qual a potência máxima que será entregue à carga e para qual resistência isso ocorrerá? Então, ó, basicamente a gente tem, ó, uma fonte de tensão de 9 volts com a resistência interna, a gente coloca um resistor em série de 3 ohms. Aí ele quer saber o seguinte, qual é o valor da resistência externa que eu posso colocar aqui, que eu vou chamar de RL, e para qual valor a potência máxima vai ser dissipada nessa resistência. Então, o que é que a gente tem que fazer?
a gente tem que lembrar da equação da potência para o teorema da máxima transferência de potência e da consideração da resistência, né? Então a primeira coisa é que a resistência interna ou a resistência de Thevenin vai ser igual ao RL. Então nesse caso aqui vai ser igual a 3 ohms, está aqui, ó. Esse 3 tem que ser igual a esse aqui também. Esse deverá ser de 3 ohms também, beleza? Segunda coisa é que a potência dissipada máxima ela é dada por tensão interna da fonte, que eu vou chamar de V aqui ao quadrado, dividido por 4 vezes R, que no equivalente Thevenin é a tensão de Thevenin ao quadrado e R de Thevenin, beleza? Então aqui ficou 9 ao quadrado, esse 9 aqui, ó, dividido por 4 vezes 3. Então a gente tem que a potência dissipada máxima vai ser igual a 81 dividido por 12. Isso é igual a 6,75 watts. Beleza? Bom, pessoal, deixei a questão 3 para vocês, tá? Na lista de exercícios. E agora eu vou fazer a questão número 4. Então diz assim, ó, observe o circuito a seguir. Esse daqui, ó. Para que se tenha a máxima transferência de potência, o valor de R4 será igual a... Então, R4 está aqui, ó. R4. A gente quer saber qual é o valor de R4 para que a gente tenha a máxima transferência de potência dele, certo? E a gente tem um circuito aqui um pouco mais elaborado, com 2 fontes de tensão e 3 resistores, né, tirando o R4. Então, para isso acontecer, a gente tem que ter o circuito equivalente, que é esse circuito aqui, ó, uma fonte de tensão em série com um resistor, certo? A gente tem que chegar nesse circuito equivalente. A gente consegue fazer isso através do teorema de Thevenin. Então a gente vai chegar na fonte de Thevenin e também no resistor interno, né? O resistor equivalente Thevenin. E aí no caso, a gente vai conectar aqui, ó, um resistor que ele chamou lá de R4. Só que para acontecer a máxima transferência de potência, a gente já sabe que essa resistência interna, né, o resistor de Thevenin, e tem que ser igual ao resistor externo, que é o R4. Então basta a gente encontrar quem é o resistor equivalente de Thevenin, que a gente vai encontrar o valor de R4, que é o que vai dar a máxima transferência de potência, beleza? Para encontrar o resistor equivalente de Thevenin nesse circuito externo a R4, né, já que R4 é o resistor que a gente quer descobrir, a gente tem que substituir as fontes de tensão por um curto-circuito, né? Então a gente exclui a fonte e liga um fio aqui, ó. Beleza? É isso que a gente tem que fazer. E aí a gente vai encontrar qual é o resistor equivalente entre esses dois pontos aqui, ó. Vou chamar aqui de A e vou chamar aqui de B, certo? Então eu vou redesenhar esse circuito aqui para ver se fica mais claro para a gente, ó. R1, R2, aqui está o ponto B, e R3 chegando no ponto A. Né? Observe que quando você fecha o circuito, né, depois que remove a fonte, vai existir uma associação de resistores. Né? Nesse caso aqui a gente tem o R1, que vale 8 ohms, em paralelo com o de 2. E o resultado disso eu vou fazer em série com o R3, que é 2 ohms, beleza? Então o paralelo de 8 e 2 é 8 vezes 2, dividido por 8 mais 2. 8 vezes 2, 16. 8 mais 2, 10. 1,6 ohm é o paralelo de R1 com R2. Agora, esse circuito, ele ficou assim, ó. Aqui é o ponto B, esse é 1,6. E ele vai ficar em série com R3 de 2 ohms. Circuito série, a gente já sabe que a gente vai somar. Então o resistor de Thevenin vai ser a soma
de 1.6 mais 2, que dá 3.6 ohms, né? Esse circuito agora, de A para B, a gente só tem um resistor de 3.6. Esse é o resistor de TVNAND, né? Esse é o resistor externo a R4. E o resistor de TVNAND é igual a R4 para acontecer a máxima transferência de potência, né? Então a resposta aqui é a letra A. Beleza? Vamos lá para o próximo. Então vamos lá, questão número 5, né? E última. Ele diz assim, ó, determine o valor do resistor variável RL, esse daqui, ó, que garante a máxima transferência de potência da fonte para a carga e assinale o valor da potência entregue a esse resistor, né? Ou seja, ele quer o valor da resistência e quer o cálculo da potência dissipada máxima nesse resistor, beleza? E aí para isso, gente, o que a gente tem que fazer aqui, ó? A gente tem que separar, né, esse resistor e encontrar o circuito equivalente, né, externo a esse resistor. E aí eu vou fazer aqui pelo teorema de TVNAND, certo? Então, para fazer o teorema de TVNAND em relação a esse ponto, que eu vou chamar de A, e esse ponto, que eu vou chamar de B, tá? A gente vai ter que remover a fonte, né? Remove a fonte e coloca aí um fio condutor, né, entre os terminais para fechar o circuito. E aí o que é que vai acontecer? Esse resistor aqui está em paralelo com esse, em série com esse. Eu vou redesenhar aqui para você ver, ó. Ficou assim, ó, 6. Aí a gente colocou um jump aqui, ó. Aí vem outro aqui de 6. E vem um aqui de 1 ohm. Aqui é o ponto A, que eu chamei. E aqui é o ponto B, certo? Então o que é que a gente tem aqui, ó? Dois resistores em paralelo, beleza? Dois resistores em paralelo de 6 iguais, a gente pode pegar um e dividir pela quantidade, né? Então 6 dividido por 2, 3. Então o nosso circuito ele ficou com um resistor de 3 ohms em série com o de 1 ohm. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Esse circuito aqui a gente tem uma associação do tipo série, né? Tem um ponto em comum. Circuito série a gente soma, então o resistor equivalente de TVNAND vai ser a soma de 3 mais 1. Então o resistor equivalente de TVNAND, 3 mais 1 é 4 ohms, tá? E a gente sabe que esse circuito aqui ele vai ser convertido nisso, ó, uma fonte de tensão em série com um resistor. E aí depois vai vir o RL, né, que chamou aí de resistor variável, entre os pontos A e B. E aí, para ter a máxima transferência de potência, essa resistência TVNAND tem que ser igual a RL. Então, R de TVNAND vai ser igual a RL, ou seja, RL também é 4 ohms. Então, aparentemente aqui a gente tem a letra B ou a letra C, certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o cálculo da tensão de TVNAND, tá? Porque para calcular a potência a gente vai precisar da tensão. Então é isso que eu vou fazer agora, beleza? Então eu vou apagar aqui. E agora, para calcular a tensão de TVNAND, né, a gente tem que calcular qual é a diferença de potencial entre os pontos A e B, né, sem o resistor, tá? Então eu vou redesenhar o circuito aqui, só para a gente ver o que está acontecendo. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é 1, aqui é 6, aqui é 6 e essa tensão aqui é 12, beleza? Então a diferença de potencial entre esses dois terminais é a tensão de TVNAND. Eu fiz um vídeo recentemente sobre o teorema de TVNAND. Se você puder dar uma olhadinha, vai te ajudar a entender isso aqui. Então, basicamente, para a gente descobrir a tensão do TVNAND, tem que analisar esse circuito. Mas observe que sem um resistor conectado aqui, esse circuito está aberto. Então não tem corrente elétrica nesse ramo do circuito. Ou seja, esse resistor de 1 ohm, ele só está de figuração.
né? A corrente elétrica ela fica presa aqui, ó, passando apenas esses dois resistores de 6 ohms, tá? Então, como não tem corrente elétrica nesse resistor, também não tem diferença de potencial em cima dele, né? A diferença de potencial aqui é zero, porque R1 vezes a corrente zero, a gente vai ter uma tensão de 0 volts. Então, a tensão entre os pontos A e B ela é a mesma no resistor de 6 ohms, que agora esse ponto aqui é o ponto A, tá bom? Então, entre os pontos A e B, a tensão de Thevenin, nesse caso, vai ser igual à tensão no resistor de 6 ohms. Para calcular a tensão no resistor de 6 ohms, você pode usar a fórmula do divisor de tensão. Então, a tensão de Thevenin, nesse caso, vai ser a tensão da fonte 12 dividido pela soma das resistências, 6 mais 6, multiplicado pelo resistor, que a gente quer saber a tensão. Também fiz um vídeo sobre o divisor de tensão. Se você puder dar uma olhadinha, vai te ajudar. 12 dividido por 12 vai dar 1. 1 vezes 6, 6 volts. Essa é a tensão de Thevenin. Se você observasse que os resistores são iguais, a tensão ela vai ser dividida igualmente para os dois. Então, eu poderia dividir 12 por 2, que daria também os 6 volts. Beleza? Fica a dica aí para você. Então, como a tensão de Thevenin é 6 volts, que a gente descobriu, você tem que lembrar da fórmula da potência, né? Dissipada máxima. Então, a potência dissipada máxima vai ser a tensão de Thevenin ao quadrado dividido por 4 vezes R de Thevenin. Então, potência dissipada máxima vai ser 6 ao quadrado dividido por 4 vezes 4. 36 dividido por 16. Isso vai nos dar uma potência dissipada máxima de 2,25 watts. Beleza? Então, sobrou aqui apenas a letra C. Tranquilo, pessoal? Bom, espero que você tenha entendido aí o teorema da máxima transferência de potência. Qualquer dúvida, estou à disposição aí nos comentários. Beleza? Até a próxima, pessoal.